Oi, oi, boa noite, gente. Que bom estar ao vivo aqui com vocês hoje. Se os seus filhos usam as redes sociais, gostaria muito que você ficasse com a gente nessa conversa. Hoje nós vamos conversar a respeito das nossas crianças, dos nossos filhos e as redes sociais. Então eu vou estar aqui com a doutora Catarina, ela é uma pediatra e psicóloga amiga muito especial. Acho que ela já chegou aqui. Vou convidar ela então para ela entrar aqui com a gente. Oi, Catarina. Oi, Tati, tudo bem? Boa Ótimo. noite. Boa noite Que a bom te ter aqui. todos. Muito bom Briga- te ter aqui. Obrigada a você pelo convite, né? Vai ser muito bom estar aqui conversando com você. Excelente. Gente, então eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje, né? A gente já vinha conversando um pouquinho, eu e a Catarina, até sobre a importância de a gente trazer umas orientações aos pais a respeito do uso das redes sociais pelos filhos, pelos adolescentes. Algumas coisas aconteceram nas últimas semanas que reforçaram a importância disso, né? E então ela aceitou esse convite para estar aqui com a gente. A Catarina, eu conheci ela alguns anos atrás, num evento ainda era presencial, né? Foi pré-pandemia, Verdade. sobre os adolescentes na era digital e foi incrível a aula dela. Eu amei já de paixão no primeiro dia e passei a conhecer e acompanhar o trabalho da Catarina. Eu vou me apresentar, de repente alguém está chegando do perfil dela também e ainda não me conhece. O meu nome é Tatiana Lemos, eu sou médica pediatra em São José, atuo na rede pública e privada na Grande Florianópolis e gosto muito de conversar com as famílias. Como eu até falei hoje um pouquinho nos stories de manhã, se a gente não envolver a família no cuidado da criança, nada é sustentado, né? Então, se a gente fala de uma criança com obesidade, não adianta tratar isso sem a família. Qualquer situação física, emocional que a gente vá trabalhar, a gente tem que estar com a família junto. E foi um prazer, então, poder estar com a Catarina hoje nessa conversa. Ela é pediatra, psicóloga, mas eu gostaria que ela se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho dela, para a gente seguir a nossa conversa. E já peço para vocês mandar o aviãozinho dessa live para quem tem filhos, quem você sabe que tem adolescentes, crianças que usam TikTok, Facebook, Instagram, redes sociais, WhatsApp, que a gente vai conversar bastante a esse respeito. Legal, Tati. Obrigada pelo convite de vir aqui conversar com você nessa live. Acho que vai ser muito bom, né? Espero que a gente consiga ajudar o maior número de pais possíveis para conversar sobre esse assunto e esse tema que é tão urgente, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, então. Eu sou médica, sou pediatra, fiz uma especialização em adolescência. Depois fiz psicologia, e aí na psicologia eu trabalho com duas abordagens principais, que são a sistêmica, a terapia familiar sistêmica e a terapia cognitivo-comportamental. No meu trabalho aí, essa minha jornada aí da pediatria, eu já comecei a notar que eu gostava mais de atender as questões mais emocionais, mais psicológicas, e aí eu acabei me enveredando aí por esse caminho da psicologia. Hoje eu atuo em consultório, eu trabalho com psicoterapia para adolescentes e orientação para pais, porque é bem isso, né, Tati, que você está falando. É impossível a gente trabalhar com os adolescentes e com as crianças também, sem que a gente tenha uma visão sistêmica do sistema familiar, né? Uhum. E a gente trabalha bastante com os pais, né? Então, hoje, acho que esse trabalho que a gente faz de psicoeducação para pais é fundamental para que a gente consiga criar indivíduos mais saudáveis emocionalmente, autônomos e responsáveis, né? Muito joia. Tu tens filhos também, Catarina? Eu tenho uma menina de 11, vai fazer 12 anos agora, já está na adolescência, né? A adolescência vai dos 10 aos 20, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, eu também me enquadro aí no perfil das mães, né? Então, eu sou profissional, mas eu também sou mãe. A mãe, né? Eu também tenho uma filha de 16 anos e isso acho que faz a gente também compreender melhor, até às vezes quando fala alguma coisa em relação aos pais, né? Puxa, assim, ou dar um conselho, ou dar uma orientação, a gente sabe como que é também ter um filho adolescente e ter as redes sociais como hoje é parte da vida deles, né? Acho que para Sim. começar a conversar, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode deixar aqui nas perguntinhas que a gente vai conversando aos pouquinhos, tá? A gente vai falar sobre alguns temas, a live vai ficar gravada, se alguém não puder assistir, pode
terminar de assistir ou encaminhar para outras pessoas depois, mas queria convidar vocês novamente para estar encaminhando esse vídeo para que outras famílias possam ter acesso a essas informações, porque acho que são questões muito importantes e não só a respeito do uso das redes sociais, mas também de algumas coisas que a gente vai estar falando. Então, a Maria Aparecida disse que é um tema indispensável para as famílias. Obrigada por compartilhar esse estudo. Tamo junto, né? Vamos em frente. Então, acho que uma coisa importante para a gente começar a pontuar, talvez, Catarina, era o que é que acontece na cabeça dos adolescentes? O que está acontecendo ali dentro? Eles são, assim, acho que alguém em intensa... A gente está em transformação, mas a adolescência, ela é, assim, o clímax desse momento, né, de transição da vida de uma pessoa. E o que que acontece ali que pode fazer com que todas as questões, inclusive o uso das redes sociais, possa ser mais impactante para eles, né? O que está acontecendo de diferente nesse cérebro que a gente tem que estar mais atento durante a adolescência? Então, isso eu acho que é uma das questões bem importantes que os pais precisam ficar atentos, né? E conhecer mesmo um pouco da neurofisiologia, o que que acontece, para saber conseguir diferenciar o que é normal, o que é esperado na adolescência do que não é, né? Então, aí, no processo de amadurecimento do cérebro, existem várias transformações. Um cérebro da criança, quando dá aquela virada, às vezes os pais falam, nossa, meu filho virou a chave, mudou totalmente, né? E não é que ele virou totalmente, mas tem algumas alterações até fisiológicas e até estruturais mesmo no cérebro e que a gente precisa saber. Então, por exemplo, quando a criança entra no estágio da adolescência, na fase da adolescência, ela perde quase, na verdade, 1/3 dos receptores de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer, de recompensa, né? Então, por que a criança é tão feliz e o adolescente muitas vezes fica tão entediado? Porque tem essa perda da dopamina, né? Tem adolescentes que chegam a perder até metade dos receptores de dopamina. Tem estudos que já mostram isso. Então, é muito mais fácil, muito mais difícil ele ter esse prazer, né? E as redes sociais, elas são feitas para isso, para você ter essa sensação de recompensa, né? De fazer alguma coisa e ter algo em troca. Então, o cérebro do adolescente, ele é ainda muito imaturo, ele ainda está em transformação, ele vai fazendo amadurecimento lá de trás para frente. A última área cerebral que tem o amadurecimento é essa área frontal, do córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, pela organização. Por isso que a maioria dos pais falam, né? Nossa, meu filho é uma bagunça, o quarto é uma bagunça, porque ele realmente está desorganizado, né? Internamente ele está desorganizado e isso acaba se exteriorizando através da desorganização externa também. E essa parte do cérebro pré-frontal, ela é responsável pelo controle de impulso. Então, por isso que o adolescente ele é tão impulsivo e primeiro ele faz para depois pensar na consequência daquele comportamento. E aí entra a história das redes sociais, porque muitos adolescentes acabam entrando nas redes, fazendo um comentário ou postando um determinado vídeo ou foto, sem ter elaborado racionalmente as consequências daquela atitude, né? E aí depois que vai cair a ficha, né? Que ele vai começar a elaborar isso, e se isso vai repercutir, como que isso pode repercutir, se isso pode ser negativo para ele, isso às vezes é tarde, né? Então essa impulsividade do adolescente, ela é extremamente delicada, e aí a gente tem que ter um cuidado dobrado nessa fase. O que está nas redes, está na internet, está no mundo, né? A gente, às vezes, não consegue mais voltar atrás, né, Catarina? Isso, eu falo que a internet não tem borracha, né? Você colocou, você não tira mais, né? E só que o adolescente, como ele é muito impulsivo, ele é muito imediatista, ele acha que, mas depois eu dou um jeito, se der ruim eu tiro, né? Mas não vai conseguir tirar, né? É uma coisa que fica para sempre. Mesmo aqueles aplicativos ou as redes que somem, né? Muitas vezes os outros amigos, colegas dão um print naquela situação, naquele post, espalham, né? E aí, assim, não tem mais um limite, né? Isso vaza, isso vai para todos
colégios, todas as cidades, até todos os lugares do mundo, né? Então, é essa dimensão que às vezes o adolescente não tem essa consciência. É a questão da impulsividade, né? E dessa necessidade, assim, de ser aceito, de estar num grupo, Isso. né? De ser igual, de ser curtido, né? De ter esse feedback positivo a respeito do que ele está fazendo. Então, isso faz com que a internet seja, assim, extremamente atrativa, né? Claro. Porque faz todo sentido para essa cabeça dessa criança naquele momento. Então, vai fazer todo sentido para eles, né? Mas isso é muito perigoso, né, Tati? Quando a gente pensa que a autoestima de um adolescente fica muito pautada em cima das curtidas, Uhum. do quanto que ele é aprovado pelo grupo, pelas pessoas que estão vendo aquele post, e o quanto que a autoestima, por outro lado, também pode ser detonada quando ele recebe uma crítica, quando ele recebe um comentário negativo, um xingamento, porque a gente sabe que existe muito cyberbullying, né? Hoje em dia a Uhum. gente fala bastante de bullying no colégio, mas existe também o cyberbullying, né? Que é o bullying praticado nas redes sociais, na internet. E isso, para um adolescente que não está com uma autoestima saudável, fortalecida, pode ser, ele está mais vulnerável já, ele pode ser realmente destruidor, né? Eu já tive alguns pacientes que passaram por essa situação, assim, foi bastante delicado mesmo, porque até o momento que eles admitissem isso para a família já foi difícil, só teve assim um embotamento ainda maior, esquecimento, e aí até que a gente chegou na questão de que era uma situação assim, que alguém fez um comentário e ele se sentiu pior, então, e às vezes é interessante, né, Catarina, porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas que são conhecidas, próximas, tipo o pai, a mãe, ou pessoas que conhecem, eles dizem, não, esse não é o teu valor, você é melhor do que aquilo que disseram, você não é aquilo ali, mas como muitas vezes a opinião ali pública acaba sendo para eles mais determinante por causa da idade, dessa necessidade do reforço do grupo, né? Da aceitação dos iguais, Claro, né? claro. Essa necessidade de pertencimento faz que o adolescente se submeta a algumas situações para pertencer, para ser aceito, né? E aí, daí a importância dele ter uma autoestima saudável para que ele consiga manter a individualidade dele, consiga manter os seus valores, as suas metas, os seus objetivos de vida, o seu propósito de vida, sem se deixar contaminar pelo grupo. Eu posso pertencer a um grupo sem precisar fazer tudo que aquele grupo faz. Eu Uhum. não preciso ser igual, eu posso manter as minhas características individuais. E isso é muito importante que os pais trabalhem com os filhos. Por isso que tem que ter sempre essa mediação dos pais com relação à internet. Não adianta você dar um celular para uma criança de 7, 8, 9, ou mesmo um adolescente, e não saber, não acompanhar o que ele está fazendo na internet, quais são os sites que ele está navegando, quais são as redes sociais que ele está usando. Muitas vezes aqui no consultório eu pergunto, e quais são as redes sociais que ele usa? Às vezes os pais não sabem, os pais nem conhecem quais são as redes, né? Conhece Facebook e Instagram, né? O Facebook eu falo que a gente da nossa idade que usa, né? Porque o adolescente não usa mais Face, né? Mas tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Snapchat, tem várias outras, tem até Vizinho. os chats, né, de conversa, enquanto eles jogam, eles vão conversando, né? O Discord, tem vários outros, e que muitas vezes os pais nem têm acesso. Então, a melhor coisa para os pais conseguirem acompanhar é eles se informarem o que está acontecendo, quais são os aplicativos, quais são as redes sociais que estão sendo usadas, como é que está, e ter mesmo perfil nessas redes sociais para ser amigo dos seus filhos na internet e acompanhar tudo que está acontecendo. É bom que a gente tenha o filtro também, né? Porque muitas vezes eles não querem amizade, porque a minha mãe fica lá, tipo, postando foto minha e me marcando. Acho que isso até nem tá tanto na nossa rotina ali, mas acho que é uma coisa interessante que eu pego, assim, às vezes com alguns pais, que daí, tipo assim, posta a foto do adolescente, digamos, marca ele, daí ele se sente envergonhado pelo tipo de foto que o pai marcou, que a mãe marcou, e diz, eu não quero ter rede que meu pai tem ou que a minha mãe tem, porque eles me envergonham, tipo, né, me colocam numa situação... Então É a gente tem que cuidar verdade, isso da também imagem tem que deles ter também, né? cuidado. É, exatamente, com certeza.
Uhum. Tem uma questão que eu acho importante a gente trabalhar de início também. Tem uma idade, tipo assim, para redes sociais? Tem uma idade para a gente dizer, essa criança pode usar redes sociais ou ela está madura para usar redes sociais? Tem alguma questão nesse sentido? Então, Tati, assim, não existe regra, né? Se a gente for pensar ali pelos termos de uso das redes sociais, a maioria das redes sociais, a indicação é de 18 anos, tá? Então, assim, cada família é responsável por saber, entender e estar atenta ao amadurecimento emocional do seu filho e saber quando que ele vai estar pronto para usar uma rede social. Tá? Então, assim, os pais precisam assumir esse lugar de pais e de condutores da relação familiar. O que eu sinto, às vezes, são pais que acabam se submetendo à vontade dos filhos com medo de não serem amados, né? Mas se eu disser que não, meu filho vai me odiar, não vai gostar de mim. E aí acabam se submetendo, dizendo sim a tudo e não conseguindo impor alguns limites, algumas regras que são necessárias, sim, para proteção. Não é uma invasão de privacidade. Isso é proteção. E nós pais somos sim responsáveis por tudo que os filhos menores de idade fazem nas redes sociais. Uhum. Isso é uma questão importante. Até tem algumas perguntas nesse sentido a respeito, né, de se isso é invasão de privacidade, que fica a parentalidade de consciência disse para nós, né, que é difícil às vezes para nós pais, que a gente precisa trabalhar muitas horas, e se seria invasão de privacidade, que os pais ficam melindrados em atuar. A Maria Aparecida perguntou. A gente tem que lembrar que não é uma questão de privacidade, é uma questão de responsabilidade da gente como pais, né? Então a gente de proteção, de segurança, né? Orientar, supervisionar e acolher os nossos filhos, né? Isso. Uma coisa que eu acho interessante, assim, Catarina, e daí talvez tu possas ajudar a gente com dicas a respeito de quando isso já não aconteceu, porque até a Lélia perguntou assim, minha filha criou um perfil fechado só para amigos. O que fazer nesse caso? Ela não escondeu de mim, mas deixou claro que não é para parente, né? E aí, então, às vezes, a gente, não sei como é também o caso dela, mas algumas vezes, por exemplo, eu chego na adolescência, sei lá, ele tem 14 anos, e aí, de repente, eu quero participar das coisas com ele, né? Não, eu quero saber, eu quero, e não construir esse vínculo. Esse processo ele vai ser mais delicado, né? Claro. Porque quando a gente entrega o celular e já diz, olha, esse celular eu tô te entregando, mas eu vou ter acesso às suas redes. Né? Não quer. Então, você não tem redes sociais. Quando Exatamente. eu essa regra no início, eu acho que é a principal. Por isso que eu acho tão importante, assim, de os pais participarem e ouvirem essa live, porque a gente vai ter um pouco mais de trabalho e queria que talvez tu ajudasse a gente nesse sentido, quando a gente já tem esse problema estabelecido. Mas quem ainda não tem, a criança não tem redes sociais ou não tem celular, eu entrego o celular, eu estabeleço as regras, né? Eu sou o pai. Exato, exato. E esse contrato precisa ficar muito claro, muito transparente, que os pais vão ter acesso. E não é escondido, né? Não é questão de pegar o celular escondido do filho à noite e ir lá fuçar o que ele está escrevendo. Não, né? É sentar junto e ver, e aí, o que você está acessando, o que você está conversando, com quem, você tem... E assim, saber quais são os amigos do filho, né? Se está conversando com a turminha do colégio ou se está tendo amigos virtuais. Na internet é muito fácil você construir um perfil fake, você se fazer passar por um adolescente, por uma criança, né? Então a gente tem que estar atento a isso e saber quais são os perigos, né? De privacidade, segurança de dados, tudo isso é importante, né? Que os pais saibam e tenham esse vínculo. Quando você está falando de vínculo, o vínculo com o adolescente, ele é construído desde a infância, né? Então, assim, quem construiu um bom vínculo com seu filho na adolescência, durante a infância, ele não precisa ter meia adolescência. Às vezes os pais ficam, meu Deus, meu filho vai entrar na adolescência, vai ser um horror. Não, tá tudo bem, né? A adolescência não precisa ser uma fase tão assustadora, tão terrível assim, né? Ela pode ser uma fase muito bonita, muito bacana, assim, de ampliar possibilidades, de aprendizado, de criatividade, de força. O adolescente tem muita força, tem muitos ideais, né? Então, pode ser uma fase muito bonita, mas claro que esse vínculo tem que ser construído desde a infância, e aí tem que ter esse contrato. Quando você dá um celular, quando você coloca o computador na mão de um filho, a gente precisa ter esse contrato muito claro, muito transparente, conseguir sentar à noite, às vezes, mesmo cansados, a gente sabe, a gente trabalha o dia inteiro, mas aí pensar, perguntar, como é que foi teu dia, né? Não num tom investigativo, de questionário, de
investigação, de controle, né? Na adolescência, você não vai ter um controle absoluto sobre o seu filho. E é irreal, é utópico os pais que acham que vão conseguir controlar o adolescente 24 horas por dia, todas as situações, né? Mas, se você tiver um vínculo bom, é para o pai, é para a mãe que esse adolescente vai recorrer se ele estiver em apuros, né? Se ele estiver em maus lençóis, ele vai sentir que o porto seguro dele são os pais. E isso que a gente quer. A gente quer que ele não busque no grupo ou na internet pessoas que o apoiem, que ele busque na família, que a família, sim, seja o porto seguro dele se ele estiver em alguma situação de sofrimento. Esse é o desejo da gente, né? Porque realmente, assim, é uma fase que pode ser muito divertida, muito gostosa. A gente vai ter que ter a sabedoria, que tem momentos que eles estão mais na deles, que eles querem, de repente, ter um pouco de conversa no quarto, falar com alguém, mas ter esses momentos em família, né? Hoje, assim, com a questão da pandemia, a gente foi para dentro de casa, mas muitas vezes a gente continua ausente, né? Estão todos ali dentro, debaixo do mesmo teto, tem o mesmo sobrenome, mas com vidas tão individuais, tão paralelas, né? Um come no quarto, o outro também, não tem refeição. Uma solidão a 3, a 4, né, Tati? Isso é muito triste, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar, assim, realmente para cuidar. E sobre a questão da idade das redes, né? Então, até a Catarina colocou aqui que é a responsabilidade dos pais. A gente sabe também que às vezes tem alguns, por exemplo, que são menores, que têm perfis que às vezes são administrados pelos pais, né? E tá ok. A questão que a gente coloca é assim, de repente, por exemplo, eu tenho que fazer uma conta de Instagram. Pelo que eu me lembro, Instagram, se eu não me engano, era 12 anos. 13. A conta. Aí eu vou lá, por exemplo, a criança tem 9. E eu vou fazer uma conta para ela administrar. E eu vou botar a idade dela como se ela nascesse em 3 anos antes, para ela poder entrar naquela conta. Eu estou abrindo, né, uma brecha ali para que essa criança entenda que quando ela quer participar de alguma coisa que não é própria para a idade dela, e, gente, assim, não vamos se enganar, né? Se uma rede como essa tem uma idade para isso, indicativa, né? Eles não iam bloquear ninguém de participar aqui, né? Uhum. É porque não dá. E aí a gente abre essa sessão, depois a gente quer, por exemplo, fica bravo às vezes porque mente uma nota de prova, mente que vai para algum lugar para ir para outro. Ou falsifica uma carteira de identidade para conseguir entrar numa balada. Exato, a gente está dando legalidade a um comportamento, né? De conseguir realmente, tipo, não, é para eu participar de alguma coisa que eu quero, não importa se não é próprio para mim, se não é a minha idade, se essa regra pode ser quebrada. Isso é muito perigoso, né? A gente está cheio de pessoas aqui muito legais participando com a gente, a Ellen, a Aline, a doutora Nilza, que gostoso ter ela aqui também. Muito bem-vindo, gente. Assim, se vocês sabem de crianças e adolescentes que usam as redes, os pais que precisam desse conteúdo, encaminhe esse vídeo para eles participarem aqui com a gente, que a gente ainda tem mais um tempinho de conversa. Eu, assim, queria te perguntar, Catarina, quem que é mais suscetível? Quem que está mais vulnerável quando participa dessas redes sociais? Que perfil de adolescentes ou de crianças que a gente tem que estar mais atento nessa questão do uso das redes sociais? Então, na verdade, todas as crianças e todos os adolescentes estão vulneráveis, né, aos perigos e aos riscos das redes. Mas a gente tem aí alguns grupos que a gente tem que ficar mais atento, claro, de acordo com a faixa etária, de acordo com as fases do desenvolvimento. Mas, por exemplo, adolescentes que são muito tímidos, adolescentes que têm ansiedade social, que não têm amigos de verdade, amigos presenciais, acabam se escondendo atrás de um computador, se escondendo atrás de um celular, e ali eles conseguem, porque como eles ficam no anonimato, eles conseguem interagir, eles conseguem socializar com amigos virtuais, né? Então, isso são adolescentes que a gente tem que ficar mais atento. Tá tudo bem o adolescente usar as redes, é inegável hoje em dia toda a facilidade que a internet nos traz, né? Todas as vantagens. A gente não está aqui falando contra a internet. O que a gente precisa é ficar atento se esse adolescente está tendo uma vida real também, né? Uhum. Se ele está funcional nas atividades diárias dele, né? Se é um adolescente que está indo para aula, que está estudando, que está com bom rendimento escolar, se socializa, se tem amigos, se pratica um esporte, se está namorando, se está saindo.
tá tudo ok, né? Dele usar as redes para se comunicar com os amigos e tudo mais. Mas um adolescente que a única fonte de prazer é a internet, são as redes sociais, a gente tem que ficar um pouco mais preocupado, né? Então, adolescentes que são mais tímidos, com ansiedade social, com dificuldade de interagir, na vida real, a gente tem que ficar atento porque eles ficam mais vulneráveis na internet. A gente hoje usa uma expressão, né? O que eles estão deslocando, né, Catarina? O que eles estão deixando de fazer quando estão ali? Porque a gente tem lá a orientação e procura sempre seguir essa orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria americana sobre tempos de tela, mas com a questão da pandemia, home office, trabalhos escolares, né? Então, a escola também remota. A gente sabe que houve um alargamento desse tempo de uso e muitas coisas legais isso trouxe também. Vou dar um exemplo, né? Agora, durante as férias, a minha filha fez um curso numa universidade nos Estados Unidos, durante todas as férias dela, e era das 2 da tarde às 7 da noite, todos os dias, durante 14 dias de férias. Então, é claro que extrapolou o tempo dela de uso de internet, mas qual era o objetivo daquilo, né? Qual era a função daquilo na vida dela, né? Uhum. Deixando de fazer outras coisas nos outros períodos, só quer estar naquilo ali, o que isso está deslocando e o que isso está trazendo de benefício. E a gente vai pesar com eles e ver até onde isso é uma coisa legal, né, Catarina? Então, não é sempre ruim, né? E a gente também não pode ficar só preocupado com o tempo de exposição às telas, né? Eu vejo muitos pais me perguntarem, tá, mas ele tem 14 anos, ele tem 8 anos, quanto tempo que ele pode ficar usando as telas? Eu não me preocupo tanto com a questão do tempo. A gente sabe, tem a cartilha ali de uso de telas, que a sociedade... Né? A gente tem todo esse parâmetro, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria e americana e tudo mais, mas mais do que o tempo, é muito importante a gente ficar atento à qualidade do conteúdo que eles estão acessando, né? Então, exatamente, a tua filha provavelmente estava fazendo esse curso, ficava a tarde inteira assistindo, mas era um conteúdo de qualidade, era um conteúdo que vai agregar valor, que vai contribuir para o crescimento pessoal, profissional dela, né? Então, assim, é um conteúdo de qualidade, não é um risco, não é algo que pode trazer algum tipo de dano, né? Então, ok, a gente tem que ficar atento à quantidade, sim, mas precisamos também ficar atentos à qualidade, ao conteúdo, se é um conteúdo violento, se é um conteúdo que traz a questão da sexualidade de forma inadequada, se é um conteúdo de agressão verbal, né? Porque muitas vezes nos diálogos mesmo nas redes sociais a gente percebe que os jovens usam um linguajar pesado, agressivo, e isso já está sendo até banalizado como se isso fosse natural. Mas isso aí é normal, não tem problema. Pois é, mas não tem problema, mas não é natural. A gente não precisa tratar um amigo assim, né? A gente não precisa falar dessa forma. E a gente não sabe como isso vai repercutir numa pessoa que às vezes está com uma autoestima baixa, está um pouco mais vulnerável emocionalmente. Isso pode repercutir de uma forma muito negativa. Uma coisa para a gente ter bastante cuidado, né? Tem algumas perguntas aqui que a gente pode talvez trazer a respeito assim de como fazer, né? Tem uma aqui que ela pergunta assim. Primeiro ela colocou que os avós, né? Delicado também, tem avós que atravessam na frente dos pais e presenteiam com o celular antes da hora, né? Então, aí eu acho que entra também a questão das regras que a gente comentou, né? Então, você tem o celular, eventualmente o seu avô deu, mas vai usar dessa forma, se entrar nas redes sociais, a mãe vai ter acesso e a gente vai estabelecendo as regras, né? Isso, né? Então, eu gosto muito de uma analogia, né? Que a gente fala que durante a infância nós somos os motoristas, né? Na adolescência nós somos os copilotos, mas a gente tem que estar ali. A gente tem que estar acompanhando, supervisionando, monitorando. A gente não pode dar um volante e deixar, né? A gente tem que estar o tempo inteiro perto. Não dá para abandonar isso, né? E aí a questão dos avós também, a mesma coisa. Enfim, os avós, provavelmente a intenção foi a melhor, mas é importante que os pais precisam estabelecer as regras e limites da família. A
Flark pergunta assim, que tipos de apoio e suporte que os pais podem receber dos psicólogos nessas situações, né? Quando, por exemplo, os adolescentes acabam querendo usar as redes e muitas vezes acabam não querendo a participação dos pais, né? Que dicas que a gente poderia dar ou de que forma que a gente pode trabalhar isso com os pais? Então, eu acho que os psicólogos hoje em dia, eles estão se capacitando cada vez mais para aprender a lidar até com essas questões, porque são questões praticamente modernas, né? A gente não tinha, são novas, são novidades, né? Então, o que Antes a gente dizia assim pro filho, né? Ó, fica dentro de casa que eu não quero que você fale com fulano, ó, não quero você andando com gente, né? Hoje eles estão dentro do quarto andando com aquela gente, falando com o fulano. É uma outra, é bem diferente. Mas não quer dizer que eles estejam seguros, né? Eu já escutei muitos pais falarem assim, mas eu prefiro que ele esteja aqui no quarto do que ele esteja no celular, do que ele vá para balada e vá beber ou usar algum tipo de droga. Mas isso não quer dizer que ele esteja seguro, né? Então a gente tem que falar com relação à segurança. E o que eu estava falando dos psicólogos, assim, a gente, enquanto profissionais de saúde mental, a gente tem que se capacitar para aprender a lidar com isso, tem que aprender até alguns termos, quais são os aplicativos que eles mais usam, quais são as redes mais usadas, como que funcionam essas redes, né? Muitas vezes, volta e meia, aparece alguma rede social que eu não conhecia, eu vou lá atrás, eu vou fuçar, eu vou saber como é que funciona, para poder fazer esse trabalho de orientação dos pais, né? E o que eu percebo na minha prática profissional, as meninas usam mais redes sociais e os meninos acabam usando mais os videogames, né, os jogos. E aí também se expõe, os dois grupos acabam se expondo muito à dependência tecnológica, que hoje já é reconhecido como uma psicopatologia, como um transtorno, né? Já está lá no DSM, né? E a gente tem que ficar muito atento, isso em qualquer idade, tanto criança quanto adolescente e até adultos, né? Porque existem muitos adultos que também já desenvolveram dependência tecnológica, e a dependência tecnológica ela funciona no nosso cérebro quase como uma adicção mesmo, como uma dependência química, como um usuário de droga. Ele vai precisar usar cada vez mais o videogame, as redes sociais, para ter o mesmo nível de prazer. Então, você tem que fazer todo um tratamento para conseguir esse controle, né? A diferença é que o álcool, você precisa se abster do álcool, né? As drogas, você precisa ter a abstenção das drogas. E as redes sociais, a internet é muito difícil a gente tirar totalmente, né? Todo mundo hoje em dia tem um celular, todos usam as redes sociais, é uma questão até de segurança, de comunicação. Então, a gente tem que retomar esse controle, esse uso moderado, esse uso com equilíbrio, esse uso mais adequado das redes sociais. E começa com os pais, né? Com a família, né? Somos exemplos, né? Somos os modelos. Total, né? A Ellen coloca assim, né? A minha filha de 14 anos criou um perfil dela que ela usa como amigos. E o dela profissional ela pediu para excluir. Eu respeitei. Ela faz fotos e tal, né? Ela é modelo, é uma querida. Tem um novo perfil dela logado também no meu celular. Se isso é certo, que ela aceita. Ela não concorda muito, mas ela aceita. É isso mesmo, né? Tem que acompanhar, tem que... E claro, isso a gente vai dando mais autonomia conforme o desenvolvimento deles, né? Conforme a gente percebe que eles já estão amadurecendo mais, eles já têm mais critério, mais senso crítico, mais controle da própria impulsividade. É claro que você não vai poder ficar acompanhando tudo que um adolescente de 18, 20 anos posta nas redes, né? Conforme ele vai ficando mais autônomo, a gente tem que ir soltando. Isso é um processo também que os pais precisam fazer. E às vezes isso é difícil também pra gente como pai, né? Deixá-los crescer, deixá-los testar, deixá-los caminhar. E lidar com as próprias consequências das suas escolhas, né? Isso também às vezes é sofrido para os pais, né? E essa eu acho que é uma das formas principais, assim, para a gente estar ajudando e orientando, é estar mostrando situações, né? Mostrando, às vezes, por exemplo, casos onde a criança foi lá, por exemplo, fez uma foto, estava com a amiguinha, tomando banho, daí fez uma foto, postou para alguém que era uma amiguinha, que daí passou para outro, que daí daqui a pouco já passou para todo mundo, e aí a gente conta sobre aquilo e a criança começa a ver, assim, os resultados
consequências de uma atitude, de repente, né? Que diz que a gente é sábio, é inteligente, assim, quando a gente aprende com os próprios erros, mas mais ainda quando a gente aprende com os erros dos outros, né? Então, acho que Sim. fazer isso é uma coisa bem importante, né? E aí a gente tem que entrar em contato com essa invencibilidade do adolescente, porque o adolescente acha que nunca vai acontecer com ele, né? Que acontece com os outros, mas que ele é invencível, ele tem essa sensação de poder, né? Que dá conta de tudo, que com ele não vai acontecer, né? Então, e até uma certa ingenuidade em alguns momentos. Eu vejo, às vezes, meninas, né? Que mandam uma foto para o namorado, confiam que aquele namorado não vai passar a foto adiante, mas o namoro termina e essa foto cai na internet, sim, né? E aí isso repercute de uma forma muito negativa. Muito complicado, né? Quando que a gente poderia perceber, assim, Catarina, que um adolescente precisa de ajuda, né? Em relação às redes sociais, ao impacto que isso causa na vida deles? Que sinais, assim, que a gente perceberia de alerta de que talvez essa família precisasse procurar um acompanhamento psicológico, né? Uma consulta, alguma coisa nesse sentido? Então, a gente tem que ficar atento às questões funcionais. Se ele está funcionando bem, se ele está estudando, se ele está tirando notas boas, está se dedicando aos estudos, tem um tempo para os amigos, tem um tempo para o relacionamento amoroso, está namorando, está saindo, está praticando esporte, tem algum hobby, ele gosta do que ele faz. Quando o prazer do adolescente fica só ligado às redes, ele não consegue ficar desconectado durante algumas horas. Quando a gente sente que ele já está desenvolvendo uma dependência tecnológica, é importante a gente buscar ajuda. Quando a gente sente que ele fica abalado emocionalmente pelos comentários ou pela repercussão de algo que foi postado, ou quando ele posta, quando ele critica, porque às vezes a gente fala muito da vítima do bullying, mas a gente não está falando dos autores do bullying. Então a gente também tem que ficar atento aos comentários que os adolescentes fazem com relação aos posts dos outros, né? Então, qualquer tipo de comportamento que cause um sofrimento psíquico ou neles ou nos outros que o cercam, é importante a gente buscar ajuda. Até a Emily faz uma pergunta aqui em relação às crianças, mas acho que a gente pode estar até transpondo isso também para os adolescentes, que ela coloca assim, que tem uma filha de 2 anos, acostumei muito a assistir desenho, celular e televisão e agora não consigo tirar, né? O que eu posso fazer para tirar ela das telas? Acho que isso tem um pouco a ver com os adolescentes, no sentido, Emily, de que aquilo, por exemplo, eu simplesmente daí tirar a tela de uma criança de 2 anos, desligar e colocar ela sentada no meio do sofá da sala, realmente ela vai ficar muito frustrada, porque ela tinha ali dentro daquele desenho, né, uma sequência de sons, estímulos, ela mandava, ela começava de novo, ela tinha controle sobre aquilo era altamente excitante para o cérebro dela e não necessariamente estimulante, e isso muitas vezes é com adolescente também, mas o que eu vou fazer nessa troca? Hoje eu até atendi uma paciente assim, que a gente estava com um atraso na linguagem, uma criança que estava assim com bastante problemas porque era tela o dia inteiro, e aí foi bem legal de ver a família dizendo assim, olha, no começo foi bem difícil, aí eu fui e comprei uns joguinhos de montar. E aí eu sentei para montar com ela no chão, e ela começou a gostar de montar, e agora tá bem mais fácil a gente manter menos tempo de tela. Então, o que eu vou fazer no lugar daquilo ali, né? Isso. Então, é uma questão importante, né? Mas aí vai demandar um pouco também da disponibilidade dos pais, né? Porque a gente tem que oferecer alguma coisa em troca, né? A gente precisa ir tirando gradativamente essa exposição às telas, enfim, ok. Mas a gente tem que dar alguma coisa, tem que oferecer alguma outra coisa prazerosa em troca. Então, a gente pode sair num parque, a gente pode fazer um passeio ao ar livre, pode ir levar a criança para andar de bike, para andar de skate, mas a gente precisa estar ali, a gente precisa estar junto, né? Uma criança de 2 anos, por exemplo, se a gente der só um brinquedo, né, uns bloquinhos para ela brincar, talvez ela não fique sozinha ali brincando. Talvez ela precise dessa interação com a mãe, com o pai, pelo menos primeiro, até ela conseguir aprender a brincar sozinha, né? Então, isso vai demandar uma certa dedicação, um tempo,
um tempo de qualidade com essa criança para que ela também desperte para outros interesses, já que ela não conhecia, né? Acabou ficando muito tempo como uma fonte de prazer única ali nas telas, no celular, na televisão. Agora ela precisa começar a aprender que existem outras fontes de prazer no mundo, a natureza, ao ar livre, pelo exercício físico, porque ela não conhecia. Então isso tem que ser mediado pelos pais. E em relação aos adolescentes também, a gente está cultivando hábitos assim, para o qual eles possam usar o tempo deles livre também, por exemplo, um instrumento musical, o ler, né, participar um grupo. Agora a gente tem um pouquinho de restrição ainda com a pandemia, mas muitos grupos já têm voltado, têm feito online, né? A Marina, por exemplo, a minha pequena, faz aula de piano, até pouquinho estava sendo online, agora que voltou presencial. Mas Sim. mesmo durante a pandemia, ela tinha aula. Então, um instrumento é alguma coisa que aquele adolescente pode estar fazendo também naquelas suas horas de tédio, assim, né, hora livre, que ele possa estar fazendo ler, né? Às vezes um jogo de tabuleiro, o tempo com a família. Então, a gente tem que ter também algumas coisas que sejam agradáveis. Não sei como que tu tens pego isso, Catarina, mas assim, não foi uma, duas, foram várias famílias que eu atendi agora nesse retorno da pandemia, trazendo assim uma grande tristeza, por exemplo, dos adolescentes, um problema no relacionamento, um abuso de redes sociais. Sim, sim. Perguntava assim, o que que vocês fazem de bom juntos? O que que vocês fazem? E aí a resposta, tipo assim, não tem nada que a gente faz junto. Eu não gosto do que meu pai gosta de fazer, né? Eu não faço nada. Aí, assim, aí vem uma questão também. Você tá me ouvindo, Tati? Tô. Mudou um pouquinho realmente o som, mas eu tô te ouvindo. Tá. Dos pais também irem ao encontro do mundo dos filhos. A gente não pode esperar que as crianças, que os adolescentes se interessem pelas nossas coisas, né? Então, a gente também tem que fazer esse movimento, né? Que tipo de filme que você gosta? Você gosta de andar de bicicleta? Você gosta de andar de skate? Você gosta de andar a cavalo? A minha anda a cavalo. Você gosta... Então, assim, entrar no mundo dos filhos, né? Para não ficar esperando que os adolescentes vão sair das redes sociais, vão ficar sem fazer nada e vão chegar na sala e vão começar a conversar sobre a política ou sobre... Não vão, né? Não vão. São os pais que precisam ter essa iniciativa. O que você está a fim de fazer hoje? Vamos... E oferecer, trazer coisas interessantes para engajar esses adolescentes. Outras alternativas, né? Então, e também deixar, às vezes, na falta mesmo, né? Porque o ócio, às vezes, faz com que eles comecem a usar esse tempo de outras formas, ou formas mais criativas e mais saudáveis, né? Isso entra bastante ali naquela pergunta da Emily, né, sobre a questão do tempo de tela das crianças pequenas, que a gente hoje parece assim que tem uma dificuldade e que a criança pequena tem o ócio, né? O que eu vou fazer? Ou um bebê no colo, uma criança pequena tem que entreter com um desenho, alguma coisa para a criança esperar um pouquinho, e a criança não aprende a lidar com a própria criatividade, ou usar, né, imaginação para preencher aquele tempo, né, Catarina? E aí demanda também a família também se organizar de outro jeito, né? Por exemplo, as refeições em família são super importantes, né, Tati? Assim, eu sempre passo isso para os pais, assim, é um tempo sagrado que você precisa estar ali com os filhos e evitar temas problemáticos, temas polêmicos nas refeições. Não é hora de você ficar discutindo sobre questões que vão trazer conflitos. É hora de cada um saber como é que foi o dia, como é que o outro tá, conversar, se interessar, ter uma escuta ativa. Eu sempre peço na adolescência, porque meu filho não me ouve, meu filho... Mas talvez você esteja falando demais, né? A adolescência é a hora da gente ouvir mais do que falar. Eu, às vezes, percebo que os pais falam muito na adolescência, né? Eu entendo que a intenção seja boa, mas às vezes os pais falam muito e os adolescentes já entendi, né? E fica naquela repetição. Não precisa. A maioria dos valores já foi interiorizado, eles já sabem o que está certo, o que está errado. A gente, claro, precisa lembrar, precisa orientar, mas a gente tem mais que ouvir para saber o que está passando na cabeça deles, por que o Instagram, por que tal rede é tão interessante, o que
por que que ele se tem afinidade com um determinado conteúdo, o que que ele está pesquisando, o que que ele está fuçando na internet. A gente precisa ter esse canal de comunicação com eles, mas para isso a gente precisa estar disposto a ouvir e não ficar criticando tudo que eles trazem, Sim. porque senão eles se fecham. Sim, e isso vai demandar realmente assim uma energia, né, uma disposição, uma disponibilidade de tempo, que hoje é o nosso valor mais importante, né? Mas sem dúvida, sem isso a gente não vai conseguir um sucesso, né? Não tem solução muito fácil para problemas complexos, né? Não tem receita de bolo, né? Nem receita de bolo pronta. A gente tem mais 15 minutinhos e tem algumas questões, assim, que às vezes, por exemplo, estão envolvidas na dependência de redes e nas redes sociais, na dependência digital, desculpa, e que não só para crianças, mas para adolescentes também, que hoje até tem se falado bastante, né? A questão do fubbing e outras coisas nesse sentido. Acho que a gente podia tocar um pouquinho nisso também, Catarina, se tu puderes trazer Tá. para... Então, são duas siglas que são bem importantes, né? Que é o FOMO e o FOBO, né? Fearing of Missing Out e Fearing of Better Opportunities. Então, assim, essa sensação de que eu preciso estar o tempo inteiro conectado, porque senão eu estou perdendo alguma coisa de que Uhum. alguém está postando ou de que alguém está falando. E isso gera uma certa ansiedade, né? De precisar ser onipresente, estar o tempo inteiro conectado, o tempo todo sabendo o que está acontecendo, porque senão eu fico para trás, porque senão eu fico de fora, porque senão eu sou excluído. E isso gera uma sensação de solidão, de esquecimento, né? Eu percebo os adolescentes muito solitários quando eles não conseguem se conectar, ou, sei lá, vão para o interior, vão para a serra, vão para o hotel fazenda, qualquer outro lugar que não tenha a internet. Tem adolescentes que ficam extremamente ansiosos porque precisam estar conectados o tempo inteiro, porque eles precisam saber o que está acontecendo a todo momento. E a gente tem que estar sempre mediando, porque nas redes sociais todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito. As meninas todas têm o corpo sarado, sem barriga, elas são perfeitas, todo mundo passa de ano, todo mundo passa. Então, assim, é importante a gente também fazer essa mediação e construir esse diálogo com os nossos filhos para que eles percebam que essa é só um recorte, essa é uma Uhum. parte que é mostrada. Existem outras coisas que não são mostradas nas redes, né? Eu, particularmente, Tati, não sei se você observou isso, um aumento significativo de transtornos alimentares agora, Muito. durante a pandemia, né? Porque as meninas percebem, mas as meninas são magras, são perfeitas, têm corpos sarados e percentual de gordura X, e elas acham que elas vão precisar ter aquele corpo Alcançar. perfeito, alcançar um ideal que é inalcançável, né? Isso precisa ser dito, né? As coisas que são colocadas nas redes, as fotos, muitas vezes são retocadas, as coisas não são reais, né? O corpo da mulher não é desse jeito, não precisa ser desse jeito, né? Então, isso é os pais que precisam fazer essa mediação. Os adolescentes não vão ter senso crítico, não vão ter experiência, não vão ter responsabilidade para conseguir avaliar que isso é só um recorte e que isso às vezes não é verdadeiro e que as famílias não são tão felizes, que as pessoas não são tão perfeitas, né? A gente precisa alertá-los sobre isso, né? Que isso é só uma parte da realidade, isso não é a verdade, não é a verdade Ajudá-los a absoluta. questionar as coisas, né? Questionar um pouquinho. Tem mais senso crítico, né? A gente assistiu aqui em casa com ela o Dilema das Redes, por exemplo, para a gente pensar, né? Poxa, Ótimo, que é ótimo que, esse né? documentário. Por que é que um vídeo é vendido? Por que é que aparece no teu celular, né? Muitas vezes você vai lá, digita, sei lá, tênis, e daqui a pouco começam a vir promoções de tênis no teu celular. Tudo tem um algoritmo, tem uma questão comercial envolvida ali, né? A E gente de não repente precisa nem digitar, né, Tati? Às vezes só da gente pode falar, o falar, nosso exato. celular já começa a pesquisar tudo que a gente estava conversando, né? Isso aconteceu com a gente foi fazer uma viagem, aí era muito frio e tal, e daqui a pouco ela percebeu, começou a vir bota de neve, não sei o quê, e elas, meu Deus, como que veio isso? Então, aí nós trouxemos, olha, isso daí tem a ver, porque a gente falou sobre isso, a gente estava atrás disso, e aí começam a aparecer. Então, para que eles possam perceber de que não é inocente, né? Aquela rede, ela existe com um propósito, não simplesmente de conectar pessoas. A gente é que vai procurar fazer um bom uso desse espaço, né? Sem Uhum. prejudicar e sem ferir os corações deles.
A gente teve agora recente até uma situação, tu fez até um Reels, um vídeo, né, sobre aquilo, e a gente teve algumas situações agora mais tristes, mais recentes, né, de adolescentes tomando medidas drásticas mesmo e se ferindo e tirando a vida até por conta de comentários maldosos. Maldosos nas redes. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender que é real, né, Catarina? A gente pensa assim, ah, não, isso nunca meu filho faria. Mas a gente tem que lembrar que eles têm essas duas características que ela trouxe para nós no início: a impulsividade e essa necessidade mesmo de ser aceito, né, de De ter prazer. pertencer, Acontece que isso, eles de sofrem aprovação. muito, né? Com certeza. E ficar e tá o tempo todo mediando e ficar atento a sinais de sofrimento psíquico mesmo, né? Nem sempre a depressão no adolescente ela vai ter a mesma configuração do que no adulto, né? Uhum. Então, às vezes, o adolescente ele pode ficar mais irritado, ele não necessariamente ele fica triste, melancólico, às vezes ele fica mais irritado, ele fica mais isolado, ele pode ficar mais agressivo, ele pode ter alteração de sono, ele pode dormir mais, ou ele pode ter insônia. Então, tem alguns sinais sutis que os pais precisam ficar atentos, e essa conexão com os filhos, ela vai garantir se as coisas estão caminhando bem, ou se esse adolescente está sofrendo emocionalmente algum ataque nas redes sociais, se ele tá sofrendo pelos comentários que as pessoas fizeram. É importante que o adolescente saiba e tenha esse canal de comunicação aberto com os pais para pedir ajuda caso ele necessite. É isso aí. Eles estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão construindo a sua identidade, mas eles ainda são nossa responsabilidade, né, Isso. Catarina? Gente, foi muito bom ter vocês aqui. Eu vou deixar um tempinho final para que ela possa se despedir, falar alguma questão. A Giane também falou aqui com a gente, né? Grande queixa de eles não serem ouvidos por nós adultos. Mãe e pai na cidade precisam de ajuda de especialista, né? Sem dúvida, né, Giane? Isso faz toda a diferença. A gente tem um evento que nós fazemos da nossa igreja, chama-se Conferência AME. É um encontro de pais anual, com o objetivo de trazer ferramentas e discutir questões em família, né? Para fortalecer os laços familiares. Uhum. E há 2 anos atrás, a gente foi fazer escolher o tema, e eu conversei com a Marina até. E perguntei para ela assim, filha, eu tenho que escolher o tema desse ano. O que tu achas que era importante de eu falar para os pais dos teus amigos, do pais de adolescentes? O que tu acha que era importante falar com os pais dos adolescentes? E daí foi exatamente isso que a Jane colocou para nós aqui, que ela trouxe. Ela disse assim, mãe, os pais deles não escutam eles. Eles querem ser Não. ouvidos, né? Uhum. E o tema que a gente falou foi quem ama escuta, né? E uma das coisas que a gente fez foi abrir uma caixinha de Instagram, assim, perguntando o que os adolescentes queriam ouvir, queriam falar, desculpa, mas que eles não tinham coragem ou não tinham oportunidade de falar. E as respostas foram muito pesadas, sabe? Uhum. Muito pesadas, assim, eu me corto, eu já fumei maconha, eu já pensei em me matar, a forma como eles brigam me afeta mais do que a eles. Então, coisas assim que... Teve um adolescente que me chamou muita atenção, que ele disse assim, eu queria muito dizer para o meu pai que eu não quero fazer o Enem, mas eu sei que eu devia fazer o Enem, mas eu queria poder dizer que eu não quero fazer. Me doeu de ver ele nesse conflito, entendendo que ele realmente precisava, mas ele queria ter liberdade de poder dizer que não queria fazer, né? Uhum. E relacionamento que a gente está vivendo, né, Catarina, que eu não tenho liberdade de dizer para o meu pai que eu não tinha vontade de fazer uma prova ou seguir algum tipo de caminho, né? Uhum. Então, a gente precisa conhecer os nossos filhos e aceitá-los como eles são, né? Incondicionalmente. Isso não quer dizer que a gente vai aprovar todos os comportamentos que eles têm, né? Mas aprová-los pela sua essência, assim, do que eles são, do que eles querem, de como o que eles sentem, né? A emoção precisa ser validada, né? Então, quando eu escuto os adolescentes muito falarem isso, assim, que os pais não ouvem e que acham que o sofrimento deles é bobagem, ou que minimizam o que eles estão sentindo. Então, assim, o que eu gostaria de deixar é isso, assim, né? O quanto que os pais precisam validar, né? Toda emoção é legítima, a gente precisa acolher o que vem, né? E ajudá-los a lidar com as emoções, o que eles podem fazer, o que é necessário, como é que os pais podem ajudar, mostrar que estão disponíveis emocionalmente para se conectar com esses
esses Uhum. filhos. E a Jenny trouxe uma coisa super importante, né? A Josi escreveu que é incrível como tem tanta gente que não vê o perigo das redes, né? É perigoso, inclusive, para nós adultos. Exato, né? Esse é o princípio mesmo, né? E a Jenny colocou que aqui que é importante que os especialistas possam intermediar. E isso eu acho que é, assim, para a gente fechar mesmo com chave de ouro, entender que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, né? Tem coisas que talvez vão ser necessárias ser dito para o filho ou para o pai, e que muitas vezes nessa discussão a gente não tem tanto, sei lá, quando eu digo às vezes para o filho, quando o filho diz para mim, eu não estou escutando, mas com essa outra pessoa, né? Muitas vezes o psicólogo, o EBATRA, que O é o pediatra, pediatra mesmo, o né? próprio Aham, pediatra, exato. claro. Essa Aham. conversa, né, de ouvir ali de outra pessoa, olha, vamos mais devagar, ou ó, você realmente precisa se cuidar, tá impactando aqui ou ali, e isso vai fazer toda a diferença, né, Catarina? Essa presença mesmo de um profissional ajudando. E o fato dos pais pedirem ajuda para os profissionais não os faz pais Uhum. incompetentes, né? Muito pelo contrário, tem muito valor quando o pai está percebendo que não está dando conta e que vai pedir ajuda para um profissional que, né, que trabalha com isso. E tá tudo certo, isso é um sinal de amor, de cuidado, né? Uhum. Exato. E aqui a Jane colocou, né? Ser mãe e ser pai de adolescente não é fácil. Não é porque a gente pensa assim, né? Por exemplo, quando veio o bebezinho, eu sempre digo, nasceu um bebezinho, nasce a mãe também. E quando entra na adolescência, a gente pensa assim, eu sou ainda a mesma mãe, mas o meu filho está mudando, então a minha relação com ele, ela vai precisar ser transformada também. Por isso que não é fácil, Claro, tem que se né? Porque ele atualizar, né? ele está se transformando de forma natural, e vai acontecer com ele. E a gente muitas vezes não quer isso, né? Então não Então, é fácil, Tati, né, Giane? pensando nisso, assim, de preparar os pais para essa fase da adolescência, eu tô com novidade aí, depois eu acho que seria legal você, né, quem tiver interesse de seguir o meu Instagram, Sim, eu vou lançar um curso para pais de adolescentes e a gente vai falar sobre todos esses temas que a gente falou hoje, sobre internet, sobre drogas, automutilação, tentativa de suicídio, depressão, ansiedade, porque a gente precisa saber o que é normal para poder ficar alerta quando tem algum sinal de risco, quando tem sinal de que alguma coisa não está correndo bem. Então, eu vou fazer esse curso para pais e aí eu vou divulgar no meu Insta, tá? acho que vai ser incrível, já fiquei muito interessada. Muito obrigada. Vamos falar sobre isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês todos. Foi uma conversa muito gostosa. Foi 1 hora e para mim parece assim que foi 10 Voou, minutos. né? Foi rapidinho, né, Tati? Foi muito gostoso. Catarina, tu és uma joia. Muito obrigada, né, pela disposição, pelo conhecimento, pela empatia, pela forma carinhosa de colocar coisas difíceis, né? E isso é muito importante quando a gente encontra num profissional. Assim, eu me lembro quando eu te vi dar aula lá, eu pensei assim, nossa, meu sonho de consumo, né? Ter a pediatria e ter a psicologia. Acho que é super complementar, porque quando a gente gosta de lidar com família, com comportamento, é muito legal ter essa bagagem toda, né? Então, foi um Obrigada, prazer. Tati. Obrigada pelo teu convite. Eu realmente gosto muito do que eu faço, me dedico bastante a tudo isso, né? Eu não gosto de ouvir falar mal de adolescente, de chamar adolescente de aborrecente, nada disso. Então, eu tenho muito carinho por eles, eu acho muito gratificante trabalhar com família, né? Eu já trabalho com família há muitos anos, hoje de um outro jeito, né? Com outro viés aqui na psicoterapia, mas de qualquer jeito, fico muito grata pelo convite e por ter contribuído de alguma forma para os pais que estiveram nos escutando. Muito obrigada. Gente, ó, um beijo no coração de vocês, Um né? Foi beijo, obrigada, Tati. aqui. Tu és uma joia mesmo. E a live vai ficar gravada, gente. Depois você pode assistir, compartilhar. Te peço, por favor, né, que compartilhe mesmo para que mais famílias possam ter acesso a esse conteúdo. E a gente vai se vendo aqui pelas redes, né? Siga lá Obrigada, Tati. Boa que vale noite. muito a pena o conteúdo. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. gente.